Pronto, agora voltamos. Vamos começar de novo? É isso? Por favor. Pronto, agora voltamos. Desde o início? Então, boa noite! Boa noite para todo mundo que está aqui, todo mundo que está acompanhando a gente no YouTube. É um prazer imenso essa companhia nessa noite de hoje. E eu estou aqui para apresentar Camila Feltri e Felício de Souza Freitas, duas pessoinhas queridíssimas que vão fazer uma oficina linda, que começa hoje, termina amanhã. E agora eu vou deixar, então, eles com vocês. Até mais. Muito obrigada, Rita. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa noite, inaugurando aí os nossos encontros, que são, né, hoje e amanhã, temos oficina. E é uma alegria, né, participar do Mão na Massa, Experiências Ressignificativas, é o segundo Congresso Internacional Online entre Arte, Cultura e Educação, Reconexões da Abordagem Triangular no Ensino das Artes, né, proposto pela Universidade Federal de Goiás. Então, nossa oficina, Leituras do Sensível, começa hoje e tem mais um encontro amanhã. Mais tarde a gente vai contar mais para vocês. Agora eu vou passar para o Felício. Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas. Quem está aqui no Zoom e também aí no YouTube. Esperamos, enfim, as provocações de vocês, as perguntas, enfim, os apontamentos também. A proposta dessa oficina é que seja algo, entre aspas, livre, porque fazer mediação de leitura, ou até mesmo mediação, como diria João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não tece amanhã. Ele sempre precisará de outros galos, enfim, para pegar esse canto, para levar para outro galo, que o outro galo apanhe esse canto. Então, precisamos da escuta e também da fala e das provocações de quem está aí do outro lado e aqui também na sala. E aí, acho que, enfim, como chegamos a esta honesta oficina? Eu sou aluno enfim, sou mestrando do Instituto de Artes da Unesp, enfim, sou orientado por essa pessoa incrível, a professora Rita. Eu e Camila, nós somos colegas, enfim, amigos de grupo de pesquisa, e ali, conversando um dia, começamos a fazer provocações, que Camila também é mediadora de leitura. Então, muito dessa oficina, acho que ela tem um pouco das nossas pesquisas, enfim, das nossas trajetórias como mediadores de leitura, um pouco também do que acreditamos enquanto mediadores, ou até mesmo o que questionamos muito o que é essa mediação de leitura, o que é o livro para quê e para quem. E antes de mais nada, gostaria de dizer também que sou bolsista CAPES, para lembrar, é muito bom. E Camila, quem é você? E o que você faz? O que você pesquisa, enfim. Eu sou a Camila, eu sou co-coordenadora da pós O Livro para a Infância, junto com a Cristiane Rogério. Então, muito do que eu vou apresentar aqui também, né, das minhas pesquisas, está totalmente atravessada por esse trabalho e vida, né? E eu sou doutoranda na Unesp, né, no Instituto de Artes da Unesp, sob a orientação da professora Regiane Coutinho. E nesse grupo, no GIPMAI, né, que é o nosso grupo de estudos e pesquisa sobre imagem, história, memória, mediação, arte e educação, que é um grupo incrível, assim, que sempre, né, nascem ideias e encontros. Eu conheci o Felício, né? E aí essas nossas conversas, como ele disse, foram surgindo, né, desejos de trazer essa questão que era o que nos unia e nos encontrava para ampliar, para chamar outras pessoas para conversar sobre isso, né? Nos identificamos ali em alguns momentos, em outros, né, a gente apresenta pontos de vista diferentes, assim, e né, é isso que é o bom, né? Pelas pesquisas mesmo, né? Eu venho trazer um pouco, né, desse olhar para o livro como objeto, né, dessa materialidade, desse processo de criação,
E o Fellini vem, né, com a questão da mediação, né, de como é estar em outros espaços, que não, sei lá, escola, né, depois eu acho interessante se você trouxer também, Ah, né, legal. a gente vai ficar puxando toda hora, né, esses fios aí. Eu vou falar mais dele, mais de mim do que, né? E, enfim. E é isso, gente. Bem-vindos aí para nosso encontro hoje. Acho que só para falar, eu não falei qual que é, enfim, meu tema de pesquisa. Eu trabalhei foram quase 4 anos fazendo mediação dentro de indústrias, enfim, principalmente mediação com adultos, e começo a fazer uma espécie de brincadeira, claro, guardadas as devidas proporções e com todo respeito, aos espaços de mediação, fazendo uma metáfora, não sei se poderia usar essa palavra, enfim, não encontrei uma palavra ainda que diga, faça essa junção, entre os terreiros de candomblé e o espaço de mediação entre, enfim, os saberes, a poética e os deslocamentos, enfim, também as transgressões do Orixá Exu, e esses saberes ali, enfim, sendo estudados, entre aspas, comparados com a atuação de mediadores e de mediadoras de leitura que trabalharam nesse projeto. Ainda estou nessa construção, enfim, pensando muito, que acho que mediação é algo que é um rio que entramos e estamos sempre nadando, sempre buscando algo, sempre precisando de uma palavra, enfim, para parir uma coisa que de repente vem outra. E aí, é isso. Então, muitas das coisas que vocês verão hoje aqui tem um pouco das nossas pesquisas, enfim, um pouco da nossa história, um pouco da nossa prática enquanto mediadores culturais e também mediadores de leitura. Antes de começar, recentemente eu escutei uma coisa incrível do professor Nelson, que é da Faculdade de Educação da USP. Ele fez a seguinte brincadeira-provocação. Um texto é como se fosse uma floresta. Então, agora eu preciso da ajuda de quem está aqui e também no YouTube para atravessar esta floresta. Por quê? Essa metáfora do texto enquanto uma floresta. Porque entramos nessa floresta, eu posso enxergar algo, enfim, escutar um canto de um pássaro, de repente, Camila pode ver outra coisa, prestar atenção em algo. De repente, esses sentidos vão sendo construídos e vão sendo provocados pelo texto, pela materialidade do livro, enfim, pelas cores, pelo papel que existe no livro, pela poesia, por uma palavra que, de repente, a gente fala, nossa, eu não pensei em tal coisa, ou essa palavra eu não tinha prestado atenção na sonoridade, ou como que ela me provoca. Então, antes de começarmos esta oficina, eu preciso da ajuda de vocês para a gente atravessar. Então, vamos lá. Agora, contaremos até 12. Vocês podem me ajudar? 0. Quem está aqui na sala pode abrir o microfone, pode colocar no chat também. Quem está no YouTube pode, enfim, deixar o número. Vou começar novamente. 0. 1, 2, 3, 4, 6. Ah! 7, 8. 8, 9, 10. 11, 12. E ficaremos todos quietos. Por uma vez sobre a terra, não falemos em nenhum idioma. Por um segundo, nos detenhamos, não movamos tantos braços. Seria um minuto flagrante, sem pressa, sem automóveis. Todos estaremos juntos, em uma quietude instantânea. Os pescadores do Mar Frio não fariam mal às baleias, e o trabalhador do sal
olharia suas mãos rotas, os que preparam guerras verdes, guerras de gás, guerras de fogo, vitórias sem sobreviventes, vestiriam um traje puro e andariam com seus irmãos pela sombra, sem nada a fazer. Não confundam o que eu quero com a inanição definitiva. Lembrem-se disso. A vida é só o que se faz. Não quero nada com a morte. Se não podemos ser unânimes, movendo tanto nossas vidas, talvez, não fazer nada uma vez, talvez um grande silêncio possa interromper essa tristeza, este não nos entendermos jamais, este ameaçar-nos com a morte. Talvez a terra nos ensine. Quando tudo parece morto, então tudo está vivo. Estou chegando quase na saída dessa floresta, estou no meio dessa floresta. E aí, antes de sair, enfim, de encontrar este texto, antes de literalmente começarmos a nossa oficina ou o nosso diálogo, enfim, ou a nossa prosa, encontro com Maria Bethânia, que ela diz o seguinte, abre aspas: sei que ler, ouvir, dizer poesia hoje, nesse tempo de tanto desapego, e aí me desculpa, Bethânia, eu vou abrir aqui uma fenda, um buraco, neste tempo de Bolsonaro, neste tempo onde seria apenas uma gripezinha, onde 10, 20, 30 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 20, 21, 22, 330, 400, 500 vidas, que poderia ser a minha mãe, poderia ser o meu amor, que foi o amor de muita gente, o pai, o avô, o filho, pessoas incríveis, memórias, estamos falando de pessoas. Como diria Leda Maria Martins, Bethânia, espera um pouquinho, o corpo é um portal. Volta ao texto da Bethânia. Nesse tempo de tanto desapego, tanta correria, é uma tarefa difícil. É como provocar o mundo, ofender o mundo. Vivemos como se não coubesse mais o silêncio, as delicadezas, mas ainda cabem, e isso me comove e me atrai. Fecha aspas. Deixamos Bethânia pode seguir. E de repente cruzamos com Carolina Maria de Jesus. Bem-vinda, Carolina. 2 de maio de 1958. Abre aspas. Eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário, mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo. Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. Recebi intimação para comparecer às 8 da noite na delegacia do 12. Passei o dia catando papel. À noite, os meus pés doíam tanto, que eu não podia andar. Começou a chover. Eu ia na delegacia e ia levar o José Carlos. A intimação era para ele. O José Carlos está com 9 anos. Fecha aspas, Carolina Maria de Jesus. De repente, a gente pode aqui dentro dessa floresta cruzar com Igor Fagundes. Tem um texto do Igor que chama, na verdade, um livro, Macumbança. E a gente pode misturar, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, que ele pode aparecer no terreiro, dar consulta, Manuel de Barros faz bem, desexplicar a poesia na Mata Tupinambá. Clarice Lispector recebe Pombagira, Coração Selvagem, vira Água Viva. Ouvindo o oráculo de Fá, Babalaú, Guimarães Rosa, convoca Riobaldo a encruzilhar. Exu se apresenta no redemoinho. Já que Exu apareceu, fecha aspas, deixo Igor Fagundes. Daí volto aqui para São Paulo, mais exatamente lá em São Bernardo do Campo, uma pessoa que eu adoro, que é uma defensora, uma operária, já que estamos falando sobre leitura, chamada Penélope Martins, que tem esse livro, Minha Vida Não é Cor-de-Rosa. A gente já está quase saindo dessa floresta. Ela diz o seguinte: eu gosto de pensar em coisas pequenas, por sua grande importância. Tira de sandália, caixinha de botões, lixa de unha, apontador no estojo, pedaço de fita adesiva. Alguns objetos são tão irrelevantes quanto preciosos, ficam esquecidos ali, até o momento em que são requisitados para salvar a gente de uma catástrofe. Com amor, também é assim. As coisas pequenas parecem sem importância, quando, na verdade, são tudo o que importa. Fecha aspas, e aqui já costuro algumas coisas, como a literatura, como a poesia, como a palavra, como o que estamos fazendo aqui neste momento, elas são extremamente importantes para a gente pensar em outras possibilidades
de existir, de viver, de sonhar, de sentir, de estar no mundo, de ser gente, de ser respeitado em todas as suas maneiras e possibilidades. E aí preciso sair dessa floresta. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora contarei novamente até 12. 0. 1, 2, 3, Alguém entrou aqui que o portão está aberto. 3. não estou entendendo nada, mas 4. Muito bom. 5, 6. 7. 8, 9, 10. 11. 12. E você se cala e eu me vou. Esse é um poema do Pablo Neruda, chamado O Silêncio, e adorei as interferências, esses sons que vão chegando, que o portão está aberto, alguém está entrando, daí de repente alguém fala que não está entendendo nada, isso é maravilhoso, que acho que, enfim, a gente trabalhar com mediação, com educação, às vezes é justamente isso, não entender nada. Em algumas situações a gente precisa não entender nada, para talvez, quem sabe, depois entender, compreender, ou talvez não entender absolutamente nada disso. Deixa eu só abrir aqui, vou compartilhar, enfim, a apresentação. Cami, está tudo bem por aí? Tudo ótimo. Deu uma aquecida, assim, né? Ouvi um pouquinho, outras vozes. Maravilha. Ô, Carol, bem-vinda. Só compartilhar a tela. Que eu acho esse acolhimento, assim, né? Essa brincadeira, acho que é para vocês se sentirem totalmente à vontade, né? Durante, para interromper, para comentar, para falar de uma história que lembrou, né? Queremos muito que vocês possam, né, trazer também aí um pouquinho das suas histórias. Exato. Bom, a nossa leitura, quer dizer, a nossa oficina, estou com leitura na cabeça, a nossa oficina é Leituras do Sensível, enfim, uma proposta, provocação minha, de Camila, aqui mediada pela professora doutora Rita. Então, como disse Camila, fiquem à vontade para questionar, para provocar, para abrir o microfone também, para fazer, enfim, interrupções e apontamentos. Acho que, como eu disse lá no início, para quem está chegando agora, fazer mediação de leitura é como o poema do João Cabral de Melo Neto, a gente sempre precisa da escuta do outro, da voz do outro, da provocação do outro, da outra. Então, acho que estamos aqui neste espaço. E aí, de onde nós partimos? Enfim, de onde nós partimos, tanto eu quanto Camila, para falar sobre mediação, enfim, de leitura, né? Acho que muitas, como eu disse anteriormente também, muitas das questões que vocês verão aqui tem um pouco das nossas pesquisas que estão em andamento, tem um pouco da nossa prática também, tem um pouco das nossas histórias, enfim, enquanto mediadores e leitores, porque acho que nós traremos aqui um pouco das nossas memórias de pessoas que nos afetaram enquanto mediadores de leitura e também de mundo. E acho que fica a pergunta, né? Futuramente, na verdade, uma provocação, futuramente nós seremos, enfim, a memória mediadora de alguém, de alguma criança, enfim, de algum adulto. Então, acho que isso é interessante a gente pensar também nesses nossos processos de mediação. Camis, algum complemento aí? Vai costurando. vai ajudando a abordar esse diálogo. E aí, acho que uma pergunta agora, quando a gente fala sobre mediação de leitura, né, o que vem, por exemplo, na cabeça de vocês, de quem está aqui? O que vocês pensam sobre mediação de leitura, até mesmo
o que é essa mediação de leitura. Porque acho que foi algo que, em 2017, quando eu comecei a trabalhar com mediação de leitura com operários, eu entrei meio que em pane, assim, meu Deus do céu, não sei fazer mediação de leitura, não sei mediar livros, como que faço mediação de leitura, o que é essa tal de mediação de leitura? E acho que Camila também passou por esse processo, né? Enfim, então acho que o que é essa mediação de leitura, quando falamos sobre? Alguém gostaria de falar ou apontar? Pode deixar aqui no chat. E aí, volto novamente à pergunta, quando a gente fala sobre mediação de leitura, eu penso muito na minha infância, enfim, quem foram esses primeiros mediadores de leitura, de mundo. Acho que muitas pessoas que, enfim, sei que estão aí no YouTube já viram essa foto, porque eu sempre gosto de contar essa história, de quem foram as minhas primeiras mediadoras de leitura e também de mundo, que acho que aí eu consegui entender a minha prática enquanto mediador, ou como foram essas experiências, enfim, essas memórias. E aí chego na figura da minha avó, que era uma pessoa, enfim, de 1,50 m e alguma coisa, muito baixinha, enfim, mas muito sábia. Morei na zona rural até os 10 anos, tinha uma cidade chamada Pintadas, ali no interior da Bahia, onde não existia livros, onde não existia bibliotecas, e onde existia uma escola rural, e era uma festa. E aí vejo, por exemplo, que a minha avó foi a minha primeira mediadora, porque muitas pessoas ali da comunidade não sabiam ler, estudaram no máximo, enfim, até a primeira, segunda série do ensino fundamental. Porém, tinha a questão muito forte da oralidade, com o samba de roda, enfim, com os cantos de trabalho. E aí, perto da minha casa, tinha um terreiro de candomblé, onde eu escutava aquela questão. Tinha os meus tios repentistas também. Ou seja, daí a gente já cai na questão da leitura de mundo. E a minha avó, que sabia ler, ela tinha uma mala recheada, por exemplo, de livros, enfim, de bibelôs de viagens, e todas as segundas-feiras ela abria essa mala e ela apresentava esses objetos, enfim, esses livros para os netos. E o que ela fazia? Gostava muito de livros ali desde moleque, ela me emprestava um livro, dali aí já vejo uma espécie de bibliotecária, e todas as segundas-feiras ela emprestava e dizia o seguinte: olha, na quinta-feira, tal hora, você volta para devolver o livro, eu preciso desse livro. Então era algo extremamente sagrado, que eu tinha que pegar na segunda-feira, voltava, sempre ficava às segundas-feiras com ela, que minha mãe ia para a cidade fazer feira, quando eu não ia com a minha mãe, ficava com ela. E aí vejo essa questão da oralidade, e acho que também outra pessoa que fez esse processo foi a minha mãe. Enfim, meu pai trabalhava aqui no estado de São Paulo, ele sempre levava alguns gibis, e a memória que eu tenho leitora, ou de livros, entre aspas, circulando ali na minha casa, são as histórias em quadrinhos, circulando de mãos em mãos, assim, principalmente a minha mãe lendo, e também as minhas irmãs. E acho que quando eu trago essa questão, que depois também Camila vai falar, veja a oralidade, aí também já entra o nosso mano Paulo Freire, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Enfim, aí Camila vai dizer um pouco depois, dentro do meu universo, essa oralidade era o fio de ouro, né, que tecia essa mediação de mundo, enfim, para uma liberdade, para o exercício pleno da cultura e da cidadania, e também para a questão da vivência coletiva, ou seja, aprendi a ler o mundo para depois chegar na questão dos livros. E somente aos 10 anos de idade eu tenho acesso a uma biblioteca aqui no estado de São Paulo, e aquilo foi uma loucura. Eu falei, como que pode existir uma sala com tantos livros? Eu falei, meu, o mundo está aqui dentro, o mundo, enfim, eu tenho o mundo na palma da minha mão. E acho que isso foi paixão, e daí inicio a minha trajetória enquanto leitor e também mediador. Por isso que eu trago a figura da minha avó e também da minha mãe. E conversando com Camila, que agora eu passo a bola da palavra para ela, temos histórias em comuns, principalmente com essa questão das avós, né? Camila, agora entra neste rio chamado palavra, é com você. Bom, gente, essa é a minha avó, Dona Maria, e eu, né, conversando com Feline, ficamos pensando, né, nas nossas primeiras mediadoras de leitura, e eu trago, né, essa figura, eu morando lá no interior de São Paulo, né, numa cidade em Barra Bonita. Feline traz a avó lá da Bahia, né, mas como também um processo de descoberta, né, da minha avó como minha mediadora. E eu lembro, assim, de um momento, né, durante o mestrado, pesquisando sobre mediação de leitura, sobre literatura,
né, estudando bastante, e eu lembro que eu me deparei, assim, né, nessa busca com a minha história, com a minha origem, e eu falei, nossa, mas a pessoa que eu mais admirava no mundo, que eu, né, com quem eu mais aprendi, era analfabeta, né, analfabeta nesses termos que a gente, né, está acostumado a pensar da escrita. E aí foi quando, né, eu me deparei com a potência da escrita do Paulo Freire, né, do trabalho dele, do que ele traz para a gente, né? Então, foi, na verdade, uma grande descoberta, né, esse olhar da minha avó como a minha mediadora, porque era ela quem me apresentava uma forma de ver o mundo, né? Era no silêncio, era nas histórias, era na forma de olhar, de escutar, né? E aí eu gostaria de trazer essa frase, né? Que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Daí a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. Então, esse livro aqui, né, a importância do ato de ler, né, pequenininho no tamanho, mas gigante no que ele significa, foi uma grande, né, um grande caminho, assim, que atravessei, né, pensando nessa leitura de mundo, né, era onde eu queria estar, pensando esse tipo de leitura também, né, e aí a gente volta para a leitura do livro, né, da imagem, enfim, com toda essa relação mesmo, né, entre linguagem e realidade. E aí eu vou aproveitar que essa rosa, que ela tinha um jardim, assim, ela era muito cuidadosa com as rosas, e eu vou aproveitar para ler o comentário aqui, que tem um pessoal falando sobre mediação. A Débora trouxe a palavra acolher e identificar, né? A Cecília falou: mediação é um processo interventivo entre o leitor e o que é escrito, e muito confundido com contações de história, a Cecília fala. E trazem, meu mundo está aqui dentro, né? Essa imagem que o Felínio trouxe da biblioteca. Muito legal. A gente vai tentar ler assim para, né, para interagindo assim um pouco das falas. Você está com o microfone desligado, tá? Opa, valeu. Não pegando comentário, deixa eu só ver quem colocou aqui. Foi a tia Cecília ou Cissa Amorim, que ela fala muito confundido com contação de histórias. Realmente, né? Tem essa confusão entre mediação e contação de histórias, né? Mediação a gente leva ao pé da letra o livro, e contação a gente pode, enfim, falando entre aspas, a grosso modo, de maneira um tanto quanto breve, né? A gente pode fazer intervenções nessa história, né? Só, Camis, como que chamava a tua avó? Qual que é o nome dela? Maria. Maria. Minha avó chamava Petronília e a minha mãe, o nome dela é Deusdete. Seguindo aqui, posso seguir, Camis? Opa. E aí, trago aqui, enfim, esse pensador espanhol para a gente pensar sobre essa questão da leitura enquanto produção de sentido, né? Tem esse livro, A Experiência de la Lectura, vocês encontram, enfim, pela Amazon, que me diz o seguinte, que ele pensa a leitura enquanto uma relação de produção de sentido, onde o mais importante do que o texto é a nossa relação com ele. Enfim, se o leitor estabelece o que ele chama de uma relação de apropriação com o texto, seu objetivo é apenas dominar o que o eu, né? E aí ele diz o seguinte: para cultivar a capacidade de escuta aberta e livre, tanto de preconceitos quanto de expectativas, o leitor tem que estar atento e disposto a acolher o que vem da leitura. Esse tipo de relação aberta do leitor com o texto, a Roça dá o nome de relação de escuta. Para ele, existe a relação de escuta com o texto quando o leitor se dispõe a ouvir o que não sabe, a se perder e se deixar levar pelo que lhe vem ao encontro, né? Acho que aí a gente começa a pensar muito nessa questão do texto enquanto uma floresta, que você entra, mas você não sabe, por exemplo, o que você encontrará
você precisa ler, você precisa seguir. E acho que aí, quando a gente fala também dessa questão da leitura, né, é interessante, principalmente para quem faz mediação de leitura, ou para quem, enfim, tem interesse, leiam de absolutamente tudo, 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 tudo. Enfim, desde histórias em quadrinhos, de romances, de livros, entre aspas, considerados infantis, que, enfim, são para todas as idades, né, que acho que a gente tem uma questão desse preconceito, o livro é só para criança, mas será mesmo, né? Acho que a gente vai apresentar amanhã esse livro, que é A Grande Fábrica de Palavras, que, enfim, existem trocentas mil leituras, e a gente pode pensar na questão da palavra, que é um livro de uma editora de Belo Horizonte chamada Letria, sobre como estamos dizendo a palavra, sobre como estamos pensando a palavra, ou até mesmo a palavra no nosso dia a dia, ou até mesmo a questão da falta de palavra. É um livro fantástico, é genial. Depois pesquisa, enfim, no YouTube, que acho que tem alguns trechos do livro, e tem também, acho que no site da própria editora, tem alguns pedacinhos também. Camis, posso seguir? Ô, Fê, deixa eu te perguntar aqui, a Carolina, eu acho que ela queria saber mais sobre o que você falou, né? Mediação a gente leva ao pé da letra? Acho que um pouquinho antes. Ok, você... só para quem que perguntou, só para explicar melhor. Carolina. Carolina, Isso. Olá, tudo bem? Boa noite. Acho que tem algumas questões, né, principalmente quando a gente está fazendo mediação de leitura para crianças, e aí naquela questão, enfim, eu já vi algumas vezes, né, acho que foi até motivo de discussão, que as pessoas começam a alterar algumas palavras do livro, tirar partes do livro, supostamente para a criança entender, ou até mesmo, enfim, o adulto que está participando da mediação, para entender o que existe dentro do livro, né? E aí, quando eu falo ao pé da letra, de não fazer esse processo de tirar trechos do livro, de trocar palavras, né? Porque acho que você acaba subestimando, pelo menos no meu ponto de vista, acho que alguns outros mediadores também pensam mais ou menos dentro desse raciocínio, você acaba subestimando a inteligência desse leitor, né? Porque você passa a considerar que ele não está conseguindo, que ele não consegue entender aquela história, né? E aí acho que fazendo um contraponto à contação de histórias já tem uma liberdade inventiva que você pode trabalhar, enfim, em cima desse texto, acrescentar outras camadas, né? Acho que quando eu falei ao pé da letra, dentro, enfim, deste contexto. Sei lá, e de repente pensando nesse pé, né, como vários pés, né? Tô brincando assim, porque, né, pensando também essa mediação como uma criação, né? Também que pode ser, enfim, de muitas formas, né? Dependendo do livro, do leitor, né? De quem é essa pessoa que está nesse encontro. Acho que é bem interessante, assim, também para a gente ir trazendo, né? Durante o nosso encontro esses fios aí da mediação, né? Não, total, porque acho que a gente um dia conversando, né, Camila, sobre mediação, você começou a perguntar, mas você faz assim ou assado? Porque eu faço assim. Eu falei, não, eu faço mediação de tal maneira. A gente estava perguntando sobre a questão de mostrar as imagens enquanto a leitura. Se mostra ou não mostra? Olha, depende muito, por exemplo, o que eu desejo com essa mediação. Depois de talvez mostrar as imagens, de gerar outro tipo de diálogo, somente o texto, se é algo que eu quero chamar atenção, por exemplo, por meio da palavra, que eu não quero que, entre aspas, que o texto, que a imagem, enfim, sobressaia sobre o texto. Então, acho que a gente pode pensar, existem vários tipos de mediação, né, quando a gente fala sobre mediação de leitura, né. Camis, posso passar? Sim. E aí, agora entrando aqui neste terreno das definições, né, que foi algo que eu fiquei desesperado buscando, que acho que a gente também tenta entender o que é essa mediação, o que é esse mediador, como defini-lo. E aí a Yolanda Reis, ela diz o seguinte, abre aspas, os mediadores de leitura são aquelas pessoas que estendem pontes entre livros e os leitores, ou seja, que criam as condições para fazer com que seja possível que um livro e um leitor se encontrem. A experiência de encontrar livros certos nos momentos certos da vida, esses livros que nos fascinam e que nos vão transformando em leitores paulatinamente, não tem uma rota única, nenhuma metodologia específica. Por isso, os mediadores de leitura não são fáceis de definir. E aí, a Miriam Celeste Martins, que está aqui neste livro, que eu super indico, inclusive o meu está parecendo um arco-íris de tanto post-it, que é mediação cultural para professores andarilhos na cultura.
é da editora Intermeios, acho que, se não me engano, tem na Amazon ou então na estante virtual. Ela diz o seguinte sobre essa questão da mediação, abre aspas: retirar camadas de suas significações para revelar o que está por trás dele, de raiz grega medio, que está no meio, e latina medius, que está no meio e no centro, que concilia opostos, que observa neutralidade, neutro, indica interseção, interposição, intervenção, mediação. O termo tem sido usado no senso comum como uma ponte entre dois mundos, tanto em relação aos pedidos às divindades, quanto no que diz respeito à resolução de partilhas com advogados, mediadores, entre outros, fecha aspas. Foi, inclusive, acho que até essa palavra que, enfim, a Yolanda ela utiliza, né, como pontes, aí de repente vem a Martins fazendo um contraponto. Não, não é ponte. E aí, conversando com Camila, que acho que ela pode falar um pouco, a Camila falou assim, olha, pode ser ponte, porque tem um livro infantil que eu não lembro o nome agora, ela disse assim, porque na ponte existem muitas outras coisas, enfim, a gente pode pensar nessa ponte dessa mediação, onde duas pessoas cruzam. Para que alguém cruze uma ponte, ela precisa ter segurança, ela precisa ter escuta. E aí eu posso colocar nesse tijolinho dessa ponte a questão do afeto, eu posso colocar a questão da imaginação, né? Então vejo muito, gosto da figura de pensar mediação de leitura, até mesmo mediação, enquanto uma ponte, onde pessoas atravessam, elas se encontram, trocam, de repente elas seguem, elas vão para outro caminho, de repente vem outras pessoas, cruzam porque está no meio da ponte e ela segue. Camis, alguma colaboração aí, alguma provocação? Essa história da ponte é algo que eu converso muito, né, com a minha parceira Cristiane Rogério, e a ponte como um grande lugar de acontecimento também, né, assim. Então, não só esse deslocamento, né, de um lugar para outro, como se o objetivo fosse chegar em outro lugar, né, mas como um grande lugar onde as coisas acontecem, os desafios, né, o que pode acontecer, né, como caminho também, né. Uhum. Enfim, eu acho que a ideia é expandir mesmo, né, essas palavras, né, mediação, mediador, ponte, até para a gente se repensar também, né? Assim. Total. Deixa eu só ver os comentários aqui. Da tia Cecília. Ela diz, voltando ao assunto sobre a questão de contação de histórias e mediação, as diferenças: contar ou mediar, conto, mudo, adapto, uso, minhas impressões. Na mediação, leio, mostro, enfatizo. Aí a Clara Freitas colocou mediação como criação, ela diz que amou. A Cristiane Rogério, Felínio, tem artistas que fazem essa mediação, narração de outras maneiras, né? Não por pensar que a criança não compreende, mas por escolha, acho que artista ou artística, como a grande Letícia Liesenfeld, é isso? E aí... A Letícia é uma professora lá da Casa Tombada, uma super artista e trabalha, né, com essa mediação. Então, o quanto, né, nessa mediação, quanto de criação, né, acho que é algo bem interessante de pensar, né, quanto de criação tem na mediação também, né, nas escolhas que se faz, né, isso que você falou um pouco, né, de mostrar uma parte e não mostrar outra, no tom, né, da voz, daquele momento, no abrir todo um corpo, né, que é algo também que a gente quer trazer hoje aqui, né, durante essa mediação. Legal, Cris. E aí tem, Cris, obrigado. E aí tem a Débora também que falou: através da mediação de leitura, estimulamos o leitor a achar as respostas para o que procura dentro dos livros. Interessante. E a tia Cecília, novamente, ela diz, a professora Renata Junqueira tem escrito muito sobre ler e dizer, trazendo pensamento dele, Bajar. Acho que não sei se pronunciei corretamente. Inclusive, acho que ele li essa semana que ele tem algo relacionado a essa questão do corpo dentro do processo de mediação, que é algo que a gente vai falar, enfim, nos próximos slides. E aí, a Martins, aqui só seguindo, ela diz o seguinte, né, que envolve dois polos que dialogam através de um terceiro, o mediador, um medianeiro, aquele que executa os desígnios de intermediário. Estes desígnios estão em nosso foco na mediação entre a produção artística e o fruidor, buscando a fruição, ação ou efeito de fruir, gozo, posse, usufruto. E aí tem... acho que aqui falando, tem o guia para mediação de leitura da Fundação Itaú Cultural, inclusive vocês encontram esse guia na internet, é só dar um Google,
que diz o seguinte sobre, enfim, que a mediação enquanto encontro, né, que aí abre aspas, é uma situação triangular, perdão, que envolve o encontro entre criança, mediador, obra literária, a gente também pode pensar nessa figura do adulto, né, pressupõe uma criança entendida como criadora de sentidos, que acho que foi o que a Cris falou anteriormente, né, capaz de sentir significados, o mediador como presença que dá voz ao texto literário, e dispõe seu olhar e escuta para convidar a interação e acolher as diferentes leituras e o livro de literatura infantil como objeto cultural que constrói narrativas com seu texto, imagens e também design, também chamado, enfim, de álbum, de livro-álbum, né? Na verdade, esse trecho estava falando sobre a questão do livro-álbum. E aí gosto também de pensar essa mediação de leitura, até mesmo mediação cultural, como uma provocação, né? Porque em algumas situações ali, fazendo mediação dentro de indústrias, que creio também que tem acontecido com Camila, o tanto que esse leitor, ou essa leitora provocava, o quanto que, enfim, ela literalmente abria uma janela para o que eu estava dizendo, ou dizia, olha, presta atenção em tal coisa dentro do livro que você não viu, o que você disse, mas estou sentindo de outra maneira, tem tal coisa aqui. Falou, nossa, opa, é interessante. Acho que tem essas trocas também, do leitor enquanto mediador, do mediador enquanto leitor. Então, acho que é justamente essa questão de estar numa ponte, né? Uma troca. Você passa a Aí, ser leitor, mediador, mediador, leitor. Então, é um vai e vem, né? me veio agora a palavra, assim, a gente trazendo, né, a criação, me veio criação conjunta, né? Então, se mediação é uma criação que está em relação, né? Porque tem Total. sempre um outro ali, uma outra, né? Nesse processo, né? Quase que coletivo de estar com o livro. E acho que envolve muito, né, Camisa, a questão da escuta do olhar e do sentir. E quando eu falo escuta, não é só questão de escutar, mas de escutar com o corpo, de sentir o corpo, enfim, de ver como que está, por exemplo, esse espaço de mediação, enfim, quem são esses leitores, o que eles sonham, o que eles desejam, o que eles acreditam, não acreditam. E aí também a gente pensar como que esse acervo, enfim, que eu tenho tanto na minha biblioteca até mesmo na minha casa, ou, enfim, até mesmo no espaço onde eu trabalho, como que me dialoga com essas histórias, né? Um acervo que traz um desejo, enfim, que dialoga com a vida dessa pessoa, porque acho que o mediador, além de livros, ele também lê aqueles leitores que estão por ali, né? E a gente já começa a pensar nessa questão do corpo enquanto um livro também, que acho que é o que a gente tem discutido, né, Camila? Esse corpo enquanto um livro que escreve, reescreve, enfim, interpreta, que está, enfim, modificando, fazendo provocações no outro, né? Enfim, assim como o objeto livro, né? E aí, quando a gente contou, enfim, as nossas histórias, enfim, tanto Camila quanto eu, e pensando nas nossas memórias, né? Eu gosto muito desse pensamento, que inclusive está nessa cartilha Prazer em Ler, Registros Esparsos da Emoção, do caminhante nas idas com a mediação da leitura, que também tem disponível enfim, só dá um Google que aparece, acho que são 2 exemplares, que foi um material feito pelo Instituto CIA para a formação de educadores, foi lançado em 2007. Ele tem textos super interessantes sobre mediação de leitura, sobre, enfim, sobre mediadores, então vale a pena. Aí tem um trechinho que fala sobre essa questão do mediador, que diz assim, ó, abre aspas, o mediador é como um narrador ancestral que sempre tem uma história para contar sobre um livro, uma cena que leu, uma poesia que o emociona, uma história de amor que o move para viver a sua própria história. E do outro lado, a quem o escuta e o observa, podendo ou não trilhar caminhos de aproximação. Acho que uma das questões também que tem permeado, né, Camila, enfim, a nossa prática, as nossas discussões sobre mediação, sobre livros, coisa e tal, é de pensar justamente nas nossas histórias leitoras, né, de trazer, enfim, as nossas avós, os nossos tios que não são leitores ou que fazem outro tipo de leitura, né, para dentro desse processo de mediação. Por quê? Não dá para fazer uma mediação de leitura com a postura totalmente arrogante, como eu já cheguei a ver, que, olha, você precisa ler o clássico, só o clássico é importante, você precisa ler tal coisa. Será que realmente, aí vem uma provocação, será que essa pessoa precisa ler esse clássico? Será? Será que ela não pode ler, enfim, um romance açucarado?
Será que ela não tem esse direito? E aí já entro, enfim, aqui no Daniel Pennac, como um romance, que tem esse livrinho, aí tem um capítulo que fala sobre os direitos imprescindíveis do leitor, que, enfim, a gente sempre vê circulando pelo Instagram, pelo Facebook, que diz o seguinte, que o leitor tem o direito de não ler, o direito de pular as páginas, o direito de não terminar um livro, o direito de reler, o direito de ler qualquer coisa, o direito ao bovarismo, doença textualmente transmissível, o direito de ler em qualquer lugar, o direito de ler uma frase aqui e outra ali, que acho que todo mundo faz isso, principalmente a gente quando recebe livros novos que a gente abre, aí vai para o meio, volta, lê a orelha do livro, deixa lá, volta depois de 1 mês, 2 meses, ou nunca lê o livro que a gente compra, enfim. O direito de ler em voz alta e o principal também, que acho que é o direito de calar, e colocaria aqui como, enfim, a 11ª direito do leitor, direito ao silêncio, que é super importante, né? Que a gente morre de medo de silêncio, mas o silêncio também é uma fala, se a gente pensar, né? Dentro de um processo de mediação. Quantas falas não existem dentro do silêncio, né? Quantos ditos dentro do silêncio? Camis, pode seguir aqui? Tranquilo? E aí, por que a gente pensa, enfim, nesse nosso percurso enquanto leitor ou mediadores? Eu acabei esquecendo de colocar a referência desse texto. E aí, acho que diz o seguinte, pensar no nosso história leitora e nosso papel como leitor ou leitor e nossas preferências leitoras são passos importantes para a gente ampliar as nossas possibilidades como mediadoras ou mediadores e identificar instrumentos de nossa própria vivência para desempenhar o papel de ponte entre leituras e leitores. Lá em 2017, quando comecei a trabalhar nesse projeto com operários e operárias, que existe desde 1948 aqui no Brasil, eu comecei a questionar como fazer mediação de leitura, o que era essa mediação de leitura, livros para quê e para quem, por que fazer mediação, como fazer mediação. E aí começa a voltar na minha história, começa a enxergar, por exemplo, naquele pessoal que estava no chão de fábrica, enfim, eu via a figura do meu tio, da minha tia, dos meus vizinhos, enxergava naqueles leitores a minha própria história leitora, né, enfim, e ali começa a fazer essas costuras, começo a entender o que era esse processo de mediação, o que era fazer mediação. E aí vem a pergunta para você que está aí, tanto aqui dentro da sala e também no YouTube, né? Quem foi a sua primeira mediadora de mundo, até mesmo o seu primeiro mediador de mundo, ou até mesmo o seu primeiro mediador de leitura, ou até mesmo a sua mediadora de leitura? Foi uma tia, foi o pai, foi a avó, o avô, foi uma professora, que os professores têm um papel extremamente importantes dentro desse processo de aproximação entre leitores e livros. Tive, enfim, professores incríveis que faziam vários cruzamentos, por exemplo, e que demonstravam a potência da palavra, de pensar a palavra, de escutar a palavra, de, enfim, ler um livro de Clarice e de repente cruzar com, sei lá, uma música de Legião Urbana, de conectar com a notícia que estava passando na televisão, de repente de, sei lá, de pensar no filme, de pensar na poesia, de a gente pensar o que estávamos pensando naquele momento dentro da sala de aula, de pensar o mundo lá fora, de pensar a escola. Então, a leitura, vejo também como processo de, aqui já pegando uma palavra que foi muito usada pela Teresa Cristina nas lives, como gatilho, como algo que desperta, que provoca, que vai abrindo janelas. De repente, você começa a ler um livro, começa a pensar, que acho que foi um exercício, por exemplo, que Camila fez hoje. Camila mandou um livro, falei, Camila, isso daqui casa com as poesias da Hilda Hilst. E aí, de repente, a gente começou a brincar e aí aquela leitura já leva para outra coisa, né? Então, acho que penso muito essa mediação de leitura como a possibilidade de abrir portas, janelas para outros mundos, para outras possibilidades de pensar, de imaginar, de estar, de sentir e principalmente de ser, de existir, que acho que é interessante a gente pensar também a mediação de leitura enquanto processo e fortalecimento da democracia, enfim, e do acolhimento do afeto. Camis, falei muito, quer falar? Passa a bola. Gente, eu tô aqui, assim, Daqui a pouco eu passo os slides para você que está chegando. maravilhada, né, de ouvir tudo isso, de ver também o pessoal comentando, tô acompanhando. É muito bom, assim, tá recebendo essa troca.
E eu estou vendo, né, o quanto a gente está falando do silêncio também hoje, né? Você trouxe isso, o poema, né, do Pablo Neruda lá do começo chama Silêncio, né? Uhum. E acho que eu falei um pouquinho nessa relação com a minha primeira mediadora de leitura, né? O quanto do silêncio existia ali. E aí esse nosso convite, né, para vocês pensarem quem foi o primeiro mediador de leitura, é pensando mesmo nessa mediação, né, de leitura do mundo, né, dos silêncios, das escritas, das imagens, das músicas, né, enfim, tudo que pode estar nessa relação, né, de conhecimento com o mundo. E aí a gente tem aqui, né, deixa eu achar, tem a Cris Rogério comentou minha mãe, eu vi que alguém colocou acho que era meu avô materno, a Thaís, a Janaína também trouxe a mãe. Legal. A Micaela Pivetti comentou, e Mica, excelente tema, esse da mediação de leitura, necessário, histórias leitoras e direito ao silêncio, boas pontas para o debate. A Débora, a mamãe Irene e vovô Toninho. A Diana, professora Cidinha de português, saudade. Uma professora que falamos dela, né? Thaís traz a mãe e um professor do ensino médio. E pensar também, né, professor do ensino médio, quanto, às vezes, essa mediação, né, aconteceu na fase adulta, né, ou como jovem, né, a gente pensa ali também na infância, mas estamos num processo também, né, então eu já ouvi falas, assim, de professoras, falando que um outro colega, né, professor foi o primeiro mediador de leitura, né, que leu, né, que incentivou essa aproximação, essa relação com o livro, né? Tem mais um comentário aqui, deixa eu ver. Dança Encontros, ela fala que não consegui imaginar quem foi minha primeira mediadora de leitura, e minha família nunca teve interesse por leitura. Hoje eu sou mediadora de meus alunos e meus filhos. Gente, enfim, quem está aqui na sala, se quiser abrir o microfone, fica à vontade, viu? Pode partilhar, enfim, pode soltar a voz. Sim. Então, vamos... Mais alguém gostaria de compartilhar, enfim, histórias? Professor em fase de formação é tudo. Eu pegava livros emprestados na casa da professora Rosana. Meu padrinho, a Lilian, meu padrinho e minha tia foram meus mediadores. Muito bom. Aí tem mais um comentário. Desculpa, Camis, perdão. Não, pode ler. Não pode falar. Eu cortei, perdão. A Cris, minha professora do colegial, Lígia, ela lia em voz alta para o bando de adolescentes. Uau! A tia Cecília, uma vez que já somos fruto de uma sociedade letrada, somos todos mediadores ao apresentarmos textos, livros, sites e novas leituras para novas gerações. Maravilhoso. A Carolina Mafra disse que foi a professora Aparecida Paiva. Professora Rita, quem foi o seu primeiro mediador de leitura, Rodemundo? Eu vou dizer com muito prazer, eu estava aqui pensando, e aí eu disse, mas que coisa difícil, minha gente, falar assim do primeiro. Mas eu posso dizer que a primeira pessoa que veio assim, e que sempre virá, é meu avô também, meu avô materno. Eu ficava pequenininha, eu ficava do lado dele, ele era um grande artista, artista artesão, né? Ele fazia balaio, cesto de bambu, e eu ficava bem do ladinho dele, e ele contando muitas histórias da vida dele, e eu dizia, e eu estava lá com você, né, vô? Eu estava, e ele dizia, estava sim. Então, eu posso dizer que ele foi o meu primeiro mediador. Ai, que bonitinho. Que lindo, Rita, que lindo. Alguém Obrigada. mais aqui da sala gostaria de contar? Que estou vendo a Carolina está aqui com a imagem. Se alguém se sentir à vontade. Tem aqui a Josélia Cezimbra, ela diz o seguinte: mediação de leitura lembro de ter somente na graduação.
mediação de Mundo dos Pais, e aí a Dança Encontro diz o seguinte: neste momento estou acompanhando aqui, eu lendo para os meus filhos, todos os dias temos histórias antes de dormir. Incrível, essa experiência me atravessa muito. E aí a Tatiana Giordano disse que minha mãe foi a minha primeira mediadora. Acho que só seguindo aqui, tem uma coisa que depois a gente vai puxar, eu volto na fala da professora Rita, que ela falou algo que a gente vem discutindo, né, Camila, sobre a mediação de leitura e esses mediadores de leitura, e a questão da afetividade. E aí, outra provocação também, né, para a gente pensar nesse processo: qual é a sua primeira memória de infância, né, em torno da palavra, do livro, da leitura e do mundo, que acho que foram que vocês colocaram aqui. E aí, nesse processo de pesquisa, enfim, de pensar a mediação, o que é mediação de leitura, o que não é mediação de leitura, será que eu faço mediação de leitura? Eu comecei a fazer algumas anotações, amo post-its, enfim, minha vida é rodeada de post-its. E aí começava a colar na parede de casa. Então, acho que essa foto tem muito desse processo de tentar entender o que era essa mediação e ia fazendo perguntas, provocações ali, e escutava uma coisa aqui, uma fala ali, enfim, desse processo de mediação que os leitores traziam, anotava, deixava lá, falava, acho que é isso. Não, talvez não seja isso. Que acho que se a gente for somar as histórias, ou se a gente parar para pensar o que esses leitores dizem, né? Enfim, naquela roda de mediação de leitura, aquilo é um mundo, são muitas coisas, e tem coisas que literalmente elas nos deslocam. Eu lembro que uma vez eu escutei, acho que a Camila também pode partilhar, o seguinte: é uma mulher de quase, enfim, 35 anos, ela tinha 2 filhas, ela sempre retirava livros para as pequenas. Ela parou ali, enfim, no horário do almoço, e falou assim: moço, eu vou dizer uma coisa para você, eu morro de medo de livros. Você olha e fala, como assim? Medo de livros? Eu falei, ok, conta mais um pouco. Eu disse o seguinte, quando eu chego em casa, enfim, faço jantar e coisa e tal, leio para as minhas filhas, e é o meu momento, e eu tenho medo de entrar naquela história e não voltar. Por isso que eu tenho medo de livro, porque livro é algo extremamente perigoso. Livro é algo que você entra, mas você não sabe como você sairá de dentro daquela história, e como que a palavra, que ela pode atravessar, como que você pode, enfim, literalmente dormir com aquela palavra, e quais os sentidos que existem, né, dentro, enfim, do livro. Então, acho que isso marcou muito, assim, falei, nossa, que coisa incrível, né? Porque né, ela estava trazendo a potência desse objeto, né? É incrível isso, né? E aí a gente começa a pensar por que as pessoas, né, enfim, querem proibir livros, ou por que elas não apoiam, por exemplo, enfim, as políticas públicas voltadas para a área do livro, né? A gente está pensando na questão do poder do pensamento da palavra, de pensar outras coisas não pensadas, né, Camis? Sim. E aí... Pois é. Desculpa, e aí, Fê, só voltando um pouquinho lá, no último, eu acho que a gente ficou pensando muito também, né, com a sua primeira memória de infância, a gente trouxe as figuras, né, mediadoras, né, então a mãe, o avó, né, o avô, um professor, mas se a gente parar para pensar também, muitas outras coisas podem ser mediadoras, né, eu lembro que quando eu trabalhava no Parque da Água Branca, é um espaço aqui em São Paulo, né, ao ar livre, com muitos livros, enfim, a gente conversava muito sobre como esse espaço era mediador, né, das relações entre as pessoas ali com os livros, né? Então, as árvores, né, elas estavam ali criando né, todo um contexto para esse encontro acontecer, né? As galinhas, que era um parque, assim, né, com galinhas, galos, enfim, é maravilhoso, né? E as pedrinhas no chão, né? E a gente ouvia isso das crianças também, né? Nossa, como pegar um livro aqui, né? É bom, traz um ventinho, sabe? Eu lembro de falas nesse tom, assim, trazendo o espaço, né? Então, nessa memória de infância, se a gente pensar, além, né, das pessoas que estavam envolvidas, pode vir lugares, né? De repente, eu não lembro de uma figura, mas eu lembro que era no quintal da minha casa, né? Ou num quarto, ou pegando o livro na estante, né? Naquela estante
um livro lá no alto, sei lá, né? Então, como também nessa memória, essa memória pode ser composta, né, por muitos elementos ali. Então, para pensar, né, para a gente ficar aí. Você falou uma coisa super importante agora, que eu comecei a pensar em algo. Como espaço, ele também é um espaço que faz mediação. Onde estão, se a gente pensar, né? Onde estão esses livros? A gente pensar no acervo para crianças. Esses livros estão acessíveis? Ou está na última, enfim, estão distantes? Eu digo distante das mãos, enfim, tanto dos olhos também, né? Como que esse espaço onde eu faço mediação, o que existe? É um espaço acessível? É um espaço que possibilita um diálogo entre todos que estão ali? Aí, quando eu digo diálogo, de fazer uma roda onde as pessoas consigam, enfim, ter a questão do olhar, um 360, é um espaço que acolhe, um espaço que não acolhe, um espaço que afugenta as pessoas, né, enfim, acho que quando a gente fala de mediação, sobre mediação de leitura, é importante a gente pensar também nessa questão que Camila está dizendo, né, que Camila está trazendo, esse espaço enquanto um espaço mediador também, né, não só a questão dos livros ou até mesmo mediador, mas de pensar em todo um contexto para fazer e para pensar uma mediação de leitura, né. Vamos ler mais um pouquinho aqui, Fê? Desculpa, fala, Carolina. Quando vocês falam em memórias de mediação, são sempre memórias boas? Total, né? Não precisa ser memórias boas. Não, a pergunta é porque se não há, porque se esse encontro não acontece, não seria uma mediação, ou seria? Eu acho que tudo é memória, né? Até eu converso muito isso com a Cris, até quando você acha que não é memória, né? Mas existe uma memória ali, né? Mas não digo até o fato de não ter, né? A mediação, ela existe quando o encontro não acontece, entendeu? Foi uma mediação fracassada, entende? Existe mediação quando não tem o encontro. Bom. Vamos pensar aqui, né? Assim, eu acho que até uma não mediação, né? Como você está trazendo, ou que você está vendo que é fracassada, né? Nesse sentido, mas eu acho que é uma memória, né? E até quando eu trouxe o espaço, eu trouxe essa relação com o parque como algo muito, né? Muito prazeroso, que propicia essa experiência com o livro, né? Mas tem espaços, tem relações, né, que afastam, né, nesse sentido. E também não assim como algo geral, né? Esse tipo de não, mesmo por experiências particulares de cada um, né? Mas não sei, de repente, se você quiser contar assim, porque você e pensando assim também, né? Como a gente trouxe essa coisa da infância. Mas esse encontro com o livro ou com essa relação com a leitura, ela pode acontecer em qualquer momento da vida, né? Eu mesma, assim, eu trago hoje a minha memória da minha avó, mas eu me descobri, né? E descobri essa mediadora há 5 anos. Tá? Eu fui uma pessoa que não tinha tantos livros, né? Não tinha uma relação com leitura e literatura. Eu me aproximei já na faculdade, trabalhando no museu, e aí eu fui, né, tentando encontrar minha história nesse processo de pesquisa, né, como pesquisadora, a gente sempre fica ali buscando e atuando também, né, com mediação. Eu acho que faz parte um pouco essa busca, né, da própria história, assim. E aí hoje eu posso dizer, né, que minha avó foi minha primeira mediadora, mas foi quase um processo de busca mesmo. Porque se eu pensava, eu falei, não, eu não tive mesmo essa... E realmente, não tive, assim, com os livros em si, né? Eu acho que, por isso, talvez a ideia aqui hoje é até trazer essa mediação, né? Muito mais no sentido do Paulo Freire, né? Quando a gente traz a leitura da realidade e da linguagem, né? Muito mais essa leitura de mundo como mediação, né? Então, se você parar para pensar, quem pode ter sido a sua mediadora de mundo, independente dos livros como um objeto físico, né? Mas essa mediação, alguém que te apresentou o mundo, né? Alguém que esteve junto nesse processo do conhecimento,
né, de dar a mão mesmo para algo, né? Eu até trouxe um pouco o silêncio, né, da minha avó, quando, né, algo que, sei lá, nossa, mas que para mim fez sentido, né, porque muita coisa ali acontecia nesse silêncio, sabe? Então, eu acho que é muito mais nesse sentido, né, de busca, do que de uma experiência fracassada, assim. Mas eu super entendo também quando você diz, Carolina, porque eu acho que tem muitas experiências que podem afastar, sim, né, essa relação com o livro, né? Eu fico pensando na escola como uma grande mediadora de mundo e de leitura. Com certeza. Aí, por isso, essa ideia, assim, o que é resultado dessa mediação, entende? Uhum. Não sei se quando a gente fala em mediação, a gente está dizendo só quando a gente consegue construir essa ponte ou essa relação com a leitura, ou a não mediação, porque, na verdade, eu não acredito que não exista há alguma coisa que se aprende ali. Sim, eu acho que sempre há, né? Mas, Sempre há essa... mas eu não sei se dá para a gente entender como uma mediação, entendeu? Sim, Do sim. modo como vocês estão pensando. Eu acho que nessa perspectiva que a gente está trazendo, né, de um modo mais ampliado, né, e até questionando mesmo o que é essa mediação, né? Acho que a gente está trazendo vários disparadores, né, aqui com essas frases, com essas imagens, e para pensar mesmo, né, o que talvez não seja mesmo definir, né, assim, o que é essa mediação, mas talvez trazer uma amplitude para essa palavra que possa, em algum momento, ter ficado muito fechadinha, né, essa mediação de leitura, e trazer um pouco mais essa forma ampliada, né, como você traz a escola como uma grande mediadora, com certeza, assim, né, pelas pessoas, pelo espaço, pelo contexto, né, e eu acho que, não sei se o Felino quiser falar agora, mas a nossa próxima foto é também, nosso próximo slide, ele ia convidar um pouquinho a gente a trazer sobre isso também, né? Mas, Fê, fala. Não, eu fiquei pensando no que a Carolina falou sobre mediação, né? Mediação. Carolina, eu vejo a minha avó como uma grande mediadora de leitura e de mundo. Porque ali, veja bem, quando eu falei da mala, as conexões que ela fazia, e ela não tinha, por exemplo, nenhum sentido de ensinar algo, ela queria mostrar sobre uma beleza, ela queria mostrar algo que para ela foi interessante, que para ela foi saboroso, que acho que é isso que enquanto educadores a gente faz, né, de dizer, olha, veja isso, presta atenção nisso, estou te dizendo algo. E aí, acho que hoje eu faço a seguinte leitura sobre as coisas que ela me dizia. Ela dizia assim, olha, além desse espaço, além do que a sua visão está vendo, existem muitas outras coisas. Esses objetos, eles contam histórias. Estou te dizendo isso, mas existem muitas outras coisas. Então, acho que eu vejo, por exemplo, como aberturas. E a escola, total. A escola é uma grande mediadora, eu não lembro quem colocou aqui agora. Pessoas da nossa família também são grandes mediadores. A nossa família é mediadora de mundo e também de leitura, né? Enfim, acho que para a gente pensar essa questão da mediação, como a Camila disse, né, num aspecto amplo e diverso também, não só a mediação fechada, cerrada. E aí, quando você ficou falando dessa questão da mediações que não dão certo, né, ou mediações que foram frustrantes ou frustradas, né, acontece, acho que é um processo também para a gente repensar as nossas práticas, e aí também acho que entra muito, né, sobre a questão da palavra, sobre como estamos dizendo, mobilizando o outro, né, porque, por exemplo, eu já cruzei com alguns educadores que eles falavam dos livros de uma maneira que aterrorizavam e não criava nenhum tipo de aproximação. Porém, contudo, todavia, por outro lado, outros educadores e educadoras fizeram o caminho contrário, ao contrário, na verdade, né, de mostrar o encanto, de mostrar a beleza, o poder do conhecimento, enfim, os deslocamentos, os atravessamentos também. Então, acho que, não sei se consegui responder, ou se respondemos, ou se deixamos... Enfim, eu ou acho se que deixamos tudo dúvidas. que tudo é mediação, né? Se a gente pensar nessa relação, né? Tudo cabe aí, né? Vamos para a próxima imagem? Aqui teve a Cecília Tem os dos comentários, comentários, tá. né?
deixa eu só pegar aqui. A Tatiana falou sobre a questão das memórias afetivas, né? Que ela tem algumas. Que quando ela ganhou livros usados do primo, e ela ainda nem sabia ler, ou quando aprendeu a ler, ganhou um livro da minha professora da primeira série, quando minha mãe pôde comprar livros de histórias novos para eu e minha irmã lermos. Depois de alfabetizada, quando saía mais cedo da escola, ia a pé até a biblioteca municipal, onde minha mãe trabalhava e passava a tarde lá, no meio dos livros. Poxa, Tatiana, que bonita. E aí a tia Cecília falou novamente que creio que encontro acontece mesmo que não seja convencionalmente. Interessante. E aí a Josélia sempre tive aproximação com os livros de modo solitário. Não havia ninguém para mediar. Aí a professora Rita colocou uma boa pergunta, Carolina. E a tia Cecília novamente disse: estamos neste momento mediados pela tecnologia. Não há encontro de fato. Há uma sincronicidade. Estamos na mesma roda, em volta de um tema. Aí a Josélia novamente fala que concorda que a escola pode ser uma grande mediadora. A professora Rita fala que talvez acabamos por tomar a mediação sempre em sentido positivo. E talvez por essa palavra perdão, carregar o sentido de apaziguamento de conflitos. É interessante também a gente pensar a mediação como um conflito, porém, contudo, todavia, como amistoso, né? Porque acho que a gente está falando a mediação, como fala, um processo, um terreiro, onde surgem vozes contrárias, vozes divergentes, que, enfim, vozes que muitas vezes elas atravessam esse processo de mediação, rasgando como se fosse um raio, enfim, que nem sempre é acolhedor, mas aí acho que o mediador, ou quem está fazendo a mediação, enfim, ele vai costurando essas falas para talvez um entendimento, para um não entendimento, para dúvidas, porque acho que é interessante também a gente deixar no processo de mediação, na verdade é interessante, que acho que é o grande barato, né? Deixar muito mais perguntas do que respostas. Não é interessante, vejo, por exemplo, não responder, mas de fazer perguntas, de provocar, e aí cada pessoa, talvez, quem sabe, ou não responda, ou talvez não responda, ou fique com aquilo ali no coração, pensando depois de 5 meses, 1 ano, ela tem uma resposta, ou não. Então, acho que a gente também pensar esse processo de mediação, esse espaço, como espaço de conflito também, né? Se a gente pensar sempre, que legal, mediação, acho que como algo extremamente positivo, a gente está no mundo ideal, que ele não existe, a gente também acho que acaba tirando a complexidade do outro ou da outra, né? Enfim. Mais alguma coisa? Camis, posso seguir aqui? Podemos seguir? E aí, quando a gente pensa em mediação, ou quando a gente pensa em leitura, se vocês derem um Google, depois façam, joguem mediação de leitura, para vocês verem até mesmo o que existe, por exemplo, dentro dos livros, essa representação sobre a leitura. Desculpa, quais os corpos que aparecem? Ou quem está, por exemplo, presente nesse momento de mediação? O que essas imagens, o que elas nos falam, o que elas não nos dizem, né? E aí, quando encontrei essa imagem desse fotógrafo americano, Gordon Parks, eu fiquei apaixonado, porque acho que foi a primeira vez que eu cruzei com uma imagem onde tinha um homem, uma figura masculina dentro desse processo de mediação, onde esse corpo, literalmente, ele estava entregue, participando deste momento, que eu não sei se é a filha, se é a sobrinha, enfim. Tem toda uma afetividade, tem toda uma construção poética dentro dessa imagem. Se vocês quiserem, enfim, fazer apontamento sobre a imagem, dizer o que vocês viram, estão vendo, o que vocês não estão vendo, né? E acho que aí casa justamente com a fala da professora Rita, quando ela traz a figura do avô, porque raramente dentro dos processos de mediação de leitura a gente escuta o pai, o tio, o avô, enfim, o irmão, é sempre a figura feminina. Aí eu sempre faço esse questionamento: onde estão os homens nesse processo de mediação de leitura, de afetividade, enfim, com seus filhos e filhas, sobrinhos? Onde estão os homens? Onde está a afetividade masculina dentro desse processo de mediação de leitura e também de educação e também de cuidado e também, enfim, de uma série de outras responsabilidades que a gente começa a pensar que os homens literalmente empurram para as mulheres, né? E acho que é interessante a gente pensar também como que essas imagens, muitas vezes elas acabam reproduzindo, né? Tudo que a gente vê, que a gente sabe que tem acontecido
na sociedade. Acho que aí cruza essa imagem com a fala da professora Rita. E aí, quando penso também, que acho que é algo, né, Camis, que a gente vem dialogando, sobre esse corpo dentro desse processo de mediação de leitura, né? Sim, e não sei, eu acho que seria legal se vocês trouxessem, de repente, palavras sobre essa imagem, né? O que que essa imagem, além disso que o Felínio trouxe, né? O que elas provocam aí em vocês? Que palavras chegam, né? Olhando para essa imagem. Ó, um leve sorriso no rosto do rapaz prova isso, né? Essa afetividade, né? Também. Vamos ver o que aparece. Quebra de estereótipos, que havia uma conexão, né, entre os dois. Cumplicidade e orgulho. Tem mais comentários? Entrega, tô vendo aqui no YouTube agora. Entrega. A Janaína. Alegria. Muito bom. Afeto, vínculo. Cumplicidade de novo, apareceu. E acho que essa imagem, ela nos convida a pensar sobre a questão do corpo dentro de um processo de mediação de leitura. Que corpo é esse? E aí volto novamente lá, acho que aquilo que a gente falou, né? Como que está esse corpo, na verdade, porque, como eu falei, além de livros, um mediador de leitura, ele também lê os seus leitores ou leitoras, né? Enfim, faz essa leitura corporal. A ideia, acho que é algo que a gente tem discutido, né, Camis, dialogado, esse corpo enquanto um corpo dançante dentro desse processo de mediação. Faça esse exercício de ficarem, sei lá, durante 10 minutos dentro de uma livraria ou até mesmo, enfim, nas salas de aula ou, sei lá, vendo alguém ler. Como que esse corpo se movimenta? Eu brinco e falo que esse corpo ele faz uma dança. É como se fosse uma coreografia. De repente essa mão passa a página. De repente esse olho para. De repente essa cabeça vira. Vem uma palavra. De repente para pensar, olha, abandona o livro, pega o livro novamente, tem um balé, tem uma dança contemporânea, um jogo, uma ginga. Então vejo muito esse processo de mediação de leitura também como uma dança, essa leitura enquanto uma dança. Ela vai dançando, essa pessoa vai dançando. E aí, acho que só passando aqui, essas imagens são da Ana Cunha, que vocês encontram, acho que no caderno 2 da revista Emília. Eu só vou acelerar, e quando eu falo de corpos também, é interessante a gente pensar sobre o acervo. Que tipo de acervo eu tenho na minha escola, na minha casa? Enfim, tem somente autores, tem autoras, tem somente autores brancos, tem autores indígenas. Que tipo de literatura, quando eu faço mediação, que eu estou, entre aspas, ofertando, que eu estou, entre aspas, levando, oportunizando, para a gente pensar também nisso, para a gente não cair nos vícios, né? E aí, deixa eu só acelerar um pouquinho aqui, que agora a Camis vai apresentar. Quando a gente pensa, por exemplo, no corpo leitor, tem um cara, acho que espanhol, Vítor Moreno. Ele tem um livro chamado Ler com los Cinco Sentidos. E tem um artigo também que vocês encontram, se vocês jogarem o nome desse artigo, enfim, lá no buscador, vai surgir, que ele fala que é o seguinte, né, que a visão proporciona um prazer parcial da leitura. Por isso é aconselhável também iniciar o reconhecimento, a apreciação e o desfrutar do livro por meio do tato, do ouvido, do olfato e do paladar. E ele diz, primeiro, os sentidos que ele vai descrevendo nesse texto, né? Ele começa com a visão, depois, segundo, tocar ou manusear a página, que acho que entra, a gente pode pensar naquela questão que eu disse anteriormente, né, desse corpo que dança. Terceiro, sentir o cheiro das páginas. Quarto, escutar os humores internos da leitura, que é o que ele chama de ouvir crescer a grama, o que existe, enfim, internamente que essa leitura provoca. E o quinto, literalmente, é de comer o livro, ou seja, de comer as palavras. E aí a Camis, enfim, esses dias ela literalmente chegou e me apresentou esse livro, que eu já quis pegar emprestado e não devolver, que ela vai fazer a mediação agora para a gente pensar dessas outras questões que, enfim, que eu falei anteriormente, desse corpo que dança, dessa relação entre literalmente saborear esse livro, né? Se a gente pensar nessa metáfora, quando a gente passa uma página que a gente coloca o dedo na boca e vira. Literalmente a gente está degustando esse livro, né? Será que é bom descompartilhar, Fê? Peraí. Opa.
para vocês, né? Não, falando de mediação de leitura, né? Vamos pegar um pouquinho o livro na mão, né? Mostrar assim. Esse daqui é As Mãos e os Livros. É um livro que veio de Portugal, uma aluna lá da pós do livro para a infância que fez chegar até aqui, então muito especial. É da Planeta Tangerina, da Isabel Minhoz Martins e Madalena Matoso. Que dança essa, que festa. Vou chegar pertinho assim para vocês verem. Não vou mostrar o livro todo, mas só algumas partes, né? Primeiro uma mão, ou será uma tenaz? Onde ela irá? Para a prateleira, a escaldar, avançar os dedos dessa mão. Avançam pé ante pé. E o caso não é para menos. Da prateleira mais alta, a mão retira um pequeno livro. E sempre que tal acontece, seja alta ou baixa a prateleira, pequeno ou grande o livro, um pequeno buraco negro surge no grande universo. Bu! Alerta, alerta! Um livro em duas mãos? A ordem do universo está prestes a entrar em desordem. A seguir, um polegar despenteia um livro, mas o livro não se despenteia. Um polegar varre a lombada. Vrum! Um polegar que também lê. Essa página eu acho. E aí, né, vou passar assim, só para... Então, todo o livro trazendo essa relação da mão com o livro, né? Como esse gesto da mão acompanha o leitor. Então, aqui, né, nessa posição, né, como as mãos ficam, quando as mãos estão perto do corpo, né, quase que abraçando o livro, né? Então, todo uma relação mesmo do corpo com o livro, né? Acontece, por vezes, duas mãos grandes e duas mais pequeninas juntarem-se nas páginas. Ah, diz a mais pequenina, diz a maior. 4 mãos juntas, de preferência de diferentes tamanhos, descobrem mais coisas num livro do que apenas duas. Isso já foi provado pela ciência. Algures, se alguém não foi, devia ser-lo. E aí, só para fechar, por fim, o livro fecha-se, a contracapa bate com a porta. Os polegares despedem-se do título. O universo suspira, foi a desordem, foi a festança, foi uma bela dança. Isso é que foi. A ordem do universo nunca mais será a mesma. E se calhar, o leitor também não. Lembrei até da fala, né? Da potência do livro. O universo nunca mais será o mesmo. E o leitor também não. Camila, eu quero esse livro de presente de Natal. Se sumir, vocês já sabem, tá, gente? Tá gravado, Felinho. Só aviso isso. Só mostrar. Das mesmas autoras, né? Trazendo também essa relação com o corpo. Porque estamos a 5 minutos de terminar, né? Você tá sabendo? Eu acho que é isso. A gente pode encerrar com as leituras e aí fazer o convite para amanhã. Total. Só vou mostrar aqui. As pessoas têm que voltar. Porque, gente, tem muita coisa ainda, né? Acho que só mostrar as páginas aqui. E aí, da mesma autora, tem esse livro que foi publicado aqui no Brasil pela editora Peirópolis. E aí, deixa só... Enfim, depois eu coloco o link. Se vocês entrarem no site da editora Peirópolis, dá para, enfim, visualizar algumas páginas do livro. Não sei se vocês estão vendo aqui. Chama Este Livro Está Te Chamando. Não ouve? Literalmente, ele faz um convite para você cheirar o livro, para você tamborilhar, enfim. E aí começa da seguinte maneira. Encoste o ouvido aqui. Não está escutando nada? Nem vento, nem chuva, nem pássaros, nada?
Experimente escutar aqui. E aqui, e por último, aqui. Nada? Estranho. Pensei ter escutado uma voz. Aí, de repente, segue. O que será que vai acontecer? Ponha suas mãos aqui. E aqui a outra. Aí a gente vira o livro. Que tal? São grandes ou pequenas? Para contar essa história, vamos precisar de seus dedos, de seus olhos, de seus ouvidos e talvez do seu nariz. Pronto, se sim, tamborile com os dedos para imitar o rufar de um tambor. A aventura vai começar. E aí, de repente, segue. Está vendo aquela mancha verde? É onde começa a floresta. Com os dedos, caminhe até lá. E aí a história segue. Para vocês conhecerem o fim da história, compre o livro. Ó, a floresta aparecendo aí, né? A floresta, total. Começamos na floresta E terminamos na na floresta. floresta. Eles só mostrou algumas páginas algumas páginas do livro. Então, acho que fazer mediação, pensar, ou ler, é a gente brincar, é a gente, enfim, entrar dentro dessa história e convidar esse corpo para essa dança. E acho que é interessante também a gente pensar nessa, deixa eu só descompartilhar aqui, nessa questão da mediação, né, Camis, de leitura, enquanto um processo para dessacralizar o objeto livro. De não, ai meu Deus, o livro, algo sagrado, nossa. Para o livro fazer parte do nosso dia a dia, para a gente entrar na casa e encontrar o livro em cima do sofá, para a gente chegar num ponto de ônibus. Abandonem livros, inclusive, dentro, enfim, de carros, de bancos de rodoviária, de ônibus, de táxis, enfim, no espaço de trabalho de vocês, para a gente encontrar livros no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para o livro não ser um objeto simplesmente para poucos, mas que ele seja para muitos, e muitos, e muitos, e muitos, e muitos, e que ele provoque literalmente processos revolucionários. É isso que a gente acredita. E aí, já fazendo gancho para o convite de amanhã, que, né, vai ser de manhã, 8h30. Então tem que ser assim um super convite, né, para vocês acordarem, estarem aqui com a gente. Mas acho que é continuar essa conversa, né? E aí a gente vai trazer uma parte mais de mão na massa, né? Como é o nome do nosso congresso, de criação de um livro, né? É um jeito bem simples e, né, que cabe dentro desse nosso tempo, mas para trazer também o que a gente conversou hoje, né? Como uma forma de materializar esses pensamentos, essas perguntas, esses incômodos, essas inquietações, né? Como também assentar um pouco tudo isso, né, que a gente conversou e essas reverberações. Então, se vocês conseguirem estar aqui, né, vamos pedir para vocês uma folha, sulfite, cartolina, uma folha que vocês tiverem em casa, tesoura e revista que possa ser recortada ou jornal. Né? Quem não tiver nada disso, venha mesmo assim, né? Vamos conversar outras coisas e, enfim, fica um convite aí para a gente continuar com essa conversa, trazendo mais a parte também do livro como esse corpo, né? Como o Fellini falou, como esse objeto que está nessa relação, que é mediador também, né? Das relações, né, entre as pessoas. E queria agradecer, assim, foi muito bom ter o retorno de vocês. A gente estava muito preocupado, né, Rita? Ai, será que as pessoas vão participar? A gente quer muito ouvir, né? Quer conversar, quer trazer, né? Não tem como conversar sozinho, né? Então foi muito bom, muito agradecida, né? Agradecidos, né, Felino, dessa participação aí. Dos queridos da pós que eu vi aqui, a Cris Super, Micaela, quem mais? A Raquel, do nosso grupo de estudo, maravilhosa. Sim. O pessoal aqui na sala também, né, que foi fundamental aí, a Carolina, e todo mundo que está aqui. E Rita, querida, também, maravilhosa. Eu vou então dizer muito boa noite
Mas acho que Felino, não sei se tem ainda algum recado para também oferecer aqui para a gente. Então, assim, só quero dizer para vocês uma parte prática, senão a Ana Flávia vai ficar brava comigo. Link de presença está aqui no nosso chat e está aqui no chat também do YouTube. O nosso código é 168. E eu fico muito feliz de dizer uma boa noite para vocês, porque eu posso dizer, na verdade, um até amanhã, bem cedinho. Eu espero que a gente se encontre aqui amanhã de novo para tomar um café. A gente vai tomar um café e a gente vai ouvir muitas outras histórias e fazer um lindo livro. Então, espero todo mundo amanhã, tá bom? Muito obrigada por todo mundo aqui. Muito obrigada para as pessoas que acompanharam a gente no YouTube, muito obrigada para as pessoas que estão nessa sala, gente querida, muito bem-vindas, que coisa boa. Então, um beijo grande, brigadíssima Camila, brigadíssimo Felínio, foi uma noite delícia, mais um encontro maravilhoso tivemos. Então, muito boa noite, obrigada, até amanhã. Gente, beijos, obrigado. Até Bom amanhã, ver os até rostinhos amanhã. agora. Não é delícia ver? Total. Sim. Muito Pessoal bom! que abre a Ai, câmera. Olha, a dança delícia! apareceu. Ah, Eita! ver gente, que delícia! Muito bom.